This is not a test. A major tornado has been detected. Residents should seek shelter immediately. Stay away from windows. Avoid leaving your home. If you can hear this message, it may already be too late. Enjoy the video. Você sabia que o Brasil já teve um tornado tão forte que destruiu uma cidade inteira? Hoje eu vou te mostrar os 5 piores tornados que destruíram o Brasil. Então conforte-se na sua cadeira, sente-se, relaxa, pega um suco e vem comigo. Um tornado é basicamente uma coluna de ar que desce de uma nuvem e toca o solo. Quando ele toca o solo, ele é considerado um tornado. Eles são considerados os fenômenos atmosféricos mais intensos que existem, devido às forças dos ventos que eles causam. Tudo começa quando o ar quente e úmido que vem do solo se cruza com o ar frio e fresco que vem de cima e se junta com o de baixo. Como vocês podem ver nessa imagem, quando os dois ares frios e quentes se encontram, se misturam, eles começam a rotacionar. O ar que vem do solo ele sobe e o ar que vem de cima ele desce, fazendo com que o ar gire, e é assim que se forma um tornado. Quando esse redemoinho do céu começa a descer e tocar o solo, aí sim já é considerado um tornado. Agora que você entendeu como que se formam os tornados, vamos pro top 10. Em 2015, o tornado que atingiu Xanxerê foi um dos mais documentados da América do Sul, com uma força suficiente para criar um cenário de guerra em poucos minutos. Quando esse tornado atingiu Xanxerê em Santa Catarina, mais de 2.600 casas foram levadas pelas forças dos ventos. Cerca de 235 casas que foram destruídas completamente com as forças dos ventos. Em alguns casos, a força foi tão absurda que uma casa chegou a ser arrastada por cerca de 20 metros. Paredes inteiras simplesmente desapareceram. E isso gerou um tamanho de um colapso na cidade. Mais de 300 postes foram derrubados e muitas pessoas ficaram sem energia nas suas casas. Torres de energia foram destruídas. 100% da cidade ficaram sem energia por bastante tempo. E o resultado dessa tragédia foi falta de água, sem comunicação e cidade completamente isolada. Pelo menos 2 mortes foram confirmadas nessa tragédia, mas ao longo dos dias, cerca de 100 pessoas ficaram feridas depois da tragédia, e mais de 1.000 pessoas ficaram desabrigadas, e até 10.000 pessoas afetadas diretamente. E o prejuízo que Xanxerê ficou nesse cenário foram danos acima de 100 milhões de reais. Empresas, casas e infraestruturas ficaram totalmente destruídas, assim gerando um total impacto na economia da cidade, e bairros inteiros ficaram irreconhecidos depois da passagem dos ventos. Em questão de minutos, o tornado destruiu tudo naquela cidade e transformou Xanxerê em um cenário de destruição total. Em 2013, na cidade de Taquarituba, em São Paulo, o tornado atingiu a cidade de forma repentina e extremamente violenta, deixando um cenário de destruição em poucos minutos. Depois de uma passagem de um tornado que atingiu Taquarituba, em São Paulo, a força dos ventos chegaram entre 150 e 200 km por hora, e parte da cidade ficou praticamente destruída. Pelo menos 150 casas foram destelhadas. Cerca de 200 a 500 residências foram totalmente destruídas. Estruturas simplesmente não resistiram às forças dos ventos e veio a cair. Em algumas áreas, algumas estruturas simplesmente não resistiram à força do vento. O ginásio poliesportivo teve a estrutura totalmente levada pela força do vento. A rodoviária da cidade foi danificada. Empresas e comércios foram destruídos também. Cerca de 30 empresas afetadas no parque industrial. E o mais impressionante é que o parque industrial foi praticamente devastado, com fábricas inteiras destruídas. E a força desse tornado foi tão absurdo que um ônibus foi tombado com a força do vento, causando uma morte. E estruturas metálicas foram retorcidas violentamente. Silos, armazém e galpões foram destruídos. Isso mostra que não foi um vento comum, foi um tornado de grande intensidade, chegando à categoria F2 e categoria F3. Cerca da metade da cidade ficaram sem energia. A comunicação foi interrompida e a cidade
cidade entrou em um estado de calamidade pública. E com esse cenário em que 2 mortes foram confirmadas, e cerca de 64 pessoas foram feridas, e centenas de pessoas ficaram desalojadas. E depois desse tornado, o impacto econômico na cidade, até 50% da produção agrícola foi afetada, e prejuízo enorme na agroindústria. E a cidade levou anos para se recuperar, e em poucos minutos o tornado destruiu casas, derrubou empresas inteiras, virou veículos e deixou metade da cidade sem energia, transformando Taquarituba em um cenário de caos. Em 2015, na cidade de Chapecó, em Santa Catarina, o fenômeno atingiu principalmente áreas urbanas e rurais da cidade de forma rápida, mas com força suficiente para causar danos estruturais significativos em poucos minutos. Pelo menos 4 casas foram derrubadas completamente, e outras várias residências foram destelhadas, e o tornado atingiu vários bairros ao mesmo tempo. Os locais mais afetados foram a Linha Água Amarela, Monte Castelo, Jardim América e Santo Antônio. Com a força do vento, um carro foi arrastado por cerca de 50 metros de distância. Objetos pesados como máquina de lavar foram levados pelo vento. Isso mostra vento extremamente intenso, capaz de mover objetos pesados. Uma cobertura de um condomínio inteiro foi arrancada. Parte de uma escola em construção foi danificada. Casas populares sofrem grandes perdas. Com as forças dos ventos, obteve um colapso de energia, queda de rede elétrica em bairros inteiros. A região ficou sem energia por um grande período, e até um hospital ficou sem luz temporariamente. Pelo menos 4 pessoas ficaram feridas, e vítimas precisaram ser levadas ao hospital. Famílias ficaram desalojadas e receberam lonas da Defesa Civil. Em Chapecó, o tornado passou destruindo casas, arrancando telhados, arrastando carros e deixando bairros inteiros sem energia. Tudo em questão de minutos. Em 2015, na cidade de Indaiatuba, São Paulo, foi um dos mais impressionantes já registrados no Brasil, com múltiplos vórtices e força suficiente para causar destruição extrema em poucos minutos. A classificação desse tornado ficou em F3, com estudos sugerindo um F4. O prejuízo ficou cerca de 97 milhões de reais, que até a prefeitura declarou estado de calamidade pública. O tornado deixou um rastro concentrado de destruição, principalmente na área industrial. Cerca de 400 empresas foram afetadas, pelo menos 15 empresas totalmente destruídos. Galpões e estruturas metálicas foram totalmente arrancados. E o mais absurdo é que telhados de casas foram lançados a cerca de 3 quilômetros de distância. 18 vagões de trens foram derrubados e descarrilhados. Cada vagão continha 25 toneladas. Isso mostra um nível de força extremo, capazes de mover estruturas gigantes com facilidade. 220 postes foram derrubados, torres de alta tensão destruídas, fez com que toda a área industrial ficaram sem energia. E o resultado de tudo isso é que empresas ficaram paradas, cidade parcialmente sem funcionamento. Pelo menos 400 casas foram destruídas, muros, árvores e estruturas foram completamente arrancados. Além disso, escolas, postos de saúde e até parte da prefeitura foram atingidos. Pessoas ficaram desabrigadas, feridos registrados, evento considerado um dos mais graves do estado. Em Indaiatuba, o tornado foi tão forte que arrancou estruturas inteiras, destruiu empresas, derrubou postes e chegou a tirar até vagões de trens, como se não pesassem nada. Em 2015, na cidade de Marechal Cândido, no Paraná, o tornado atingiu a cidade de uma forma extremamente rápida, causando um rastro de destruição em menos de 10 minutos, o que torna o impacto ainda mais assustador. Cerca de 1.500 casas foram atingidas, danos concentrados em uma faixa de 200 a 300 metros. Carros foram tombados pela força dos ventos, e telhados inteiros foram arrancados, ou seja, destruição intensa em um caminho definido.
destruído, árvores foram arrancadas pela raiz, postes de energia também foram destruídos e estruturas urbanas danificadas. Em vídeos da época dá pra ver objetos voando e ventos girando com muita intensidade. Grande parte da cidade ficaram sem energia, sem água e sem comunicação, resultando em uma cidade parcialmente paralisada e serviços essenciais foram interrompidos. Cerca de 20 pessoas foram feridas. Moradores precisaram de atendimento emergencial e famílias ficaram desalojadas. A cidade ficou com prejuízo mais de 90 milhões em danos e empresas, casas e infraestruturas ficaram destruídos, mesmo sendo mais curto que outros tornados, e o impacto econômico foi muito alto. A classificação oficial desse tornado foi na categoria F1, revisado para F2 e F2 por estudos. Tornados com múltiplos vórtices, muito mais perigoso. Em menos de 10 minutos o tornado virou carros, arrancou telhados, derrubou casas e deixou mais de 1000 casas destruídas, transformando o Marechal Cândido Rondon em um cenário de caos. Em 2025, na cidade Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, o tornado que atingiu a cidade foi um dos mais violentos já registrados no Brasil, com força extrema, em um rastro de destruição gigantesco em poucos minutos. Cerca de 90% das casas foram danificadas, aproximadamente 40% das construções precisaram ser totalmente reconstruídas. Bairros inteiros ficaram irreconhecíveis, ou seja, praticamente a cidade inteira foi atingida. A classificação desse tornado ficou em F4, ventos acima de 330 km por hora, largura de até 3,2 km e percorreu cerca de 75 km. Isso significa um tornado gigante e extremamente destrutivo, capaz de devastar grandes áreas ao mesmo tempo. Casas desmoronaram completamente, um supermercado desabou, deixando pessoas presas nos escombros. Escolas ficaram gravemente danificadas. Ônibus escolares e estruturas ficaram destruídas. O colapso total da cidade ficou sem energia elétrica, infraestrutura comprometida e a cidade entrou em estado de emergência total, resultando em uma cidade completamente paralisada. Cenário descrito como zona de guerra pelas autoridades. Pelo menos 6 mortes foram registrados, cerca de 800 pessoas ficaram feridas e mais de 1000 pessoas ficaram desabrigadas. Aproximadamente 4.000 pessoas afetadas diretamente. Entre as vítimas estava uma adolescente de apenas 14 anos que ficou presa nos escombros da própria casa, depois que o tornado simplesmente fez a estrutura desabar. O pai Roberto contou que Júlia iria receber a crisma sacramento da Igreja Católica nesse sábado. A família estava combinando um possível churrasco para comemorar, e por mensagem, a jovem disse que não conseguiria realizar o evento em casa. E infelizmente, essa adolescente veio a falecer. O impacto da cidade ficou em escolas destruídas e aulas foram suspensas, que até o Enem foi cancelado na cidade. Mais de 2.000 alunos foram afetados. Em Rio Bonito do Iguaçu, o tornado destruiu praticamente a cidade inteira. Casas desapareceram, comércios foram destruídos, indústrias foram paradas, escolas foram paralisadas e o cenário virou completamente um campo de guerra. O Brasil pode até não ser conhecido por tornados, mas como você viu nesse vídeo, quando eles acontecem, a destruição pode ser devastadora. De cidades praticamente destruídas até histórias que marcaram vidas para sempre, como em Rio Bonito do Iguaçu. Esses eventos mostram o quanto a natureza pode ser imprevisível. E tem um detalhe que muita gente não sabe: o Brasil é um dos países com maiores ocorrências de tornados no mundo, fora dos Estados Unidos, principalmente na América do Sul. E o mais perigoso é que eles podem se formar muito rápido, às vezes em questão de minutos, sem tempo para reação. Por isso, se você perceber o céu muito escuro, nuvens girando rapidamente ou um vento extremamente forte, o ideal é procurar abrigo imediatamente, longe de janelas. Ao avistar um tornado ou notar sinais de uma tempestade severa, no Paraná ou qualquer região do Brasil, você deve agir rapidamente e entrar em contato com os órgãos de emergência, como a Defesa Civil, que eu vou deixar aqui embaixo o contato, e o Corpo de Bombeiros. A Defesa Civil e os bombeiros são os principais.
Então foi isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe muito like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo e me siga nas redes sociais para ficar ligadinho aos bastidores. Se vocês querem mais vídeos sobre tornados que eu não citei aqui, principalmente do Brasil ou em qualquer outro lugar, outro país, nos Estados Unidos, por exemplo, deixe muito like e comenta aqui embaixo que eu sempre leio os comentários, ok? 199, Defesa Civil, para informar o local exato, danos avistados e solicitar ajuda oficial, ou 193, Corpo de Bombeiros, para resgate, socorro a feridos e situações de perigo imediato. Então foi isso, pessoal, falou e até a próxima!